E aí, galerinha, beleza? Tudo tranquilo? Cara, tô aqui para gravar mais um vídeo para vocês, então. Hoje a gente vai falar sobre a questão da competência 3, né? E como organizar as partes do texto, a introdução, desenvolvimento, conclusão. E eu acho que é bem importante isso para vocês, porque é uma das competências que os alunos mais perdem nota, né, cara? Então, gente, curtam aí o vídeo, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal se vocês quiserem também, né? Esse material ele tá disponível num drive que tá aqui na descrição do vídeo, basta tu acessar lá para acompanhar a aula aí, se assim tu desejar, tá legal, galerinha? Espero que vocês gostem da aula de hoje, então roda a vinheta. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre a competência 3. Talvez a aula fique um pouco longa, porque eu quero mostrar exemplos para vocês. E quero falar também como que é avaliada essa competência 3, quais são os níveis aí que a gente precisa ter em mente para avaliar, beleza? Então vamos ao que interessa e vamos colocar o material para a gente conseguir mostrar para vocês visualizarem, né, o que realmente é importante. Vamos lá. Então, olha só, gente. Aqui o que a gente tem? As três partes do texto, né? Que é o básico ali que todo mundo vai ter para escrever um texto, tá? Indiferente de tipologia ou de gênero. Mas o que tem que ter, então, em cada partezinha? Aqui a gente tem a introdução, o desenvolvimento e a nossa conclusão, tá? Que no Enem vai ser diferente, tá? Na nossa introdução, o que a gente tem que ter? A delimitação do tema e o posicionamento do aluno, ou seja, o posicionamento de quem está escrevendo esse texto, ou o objetivo do trabalho, o objetivo do texto. Então, na verdade, aqui o que tem que ter? Tem que ter duas coisas muito interessantes aqui, que é a nossa tese, né? Tem que ter uma tese e tem que ter também os argumentos, né? Que aqui eu coloquei como objetivos, mas que na verdade é a mesma coisa, né? Argumento 1 e argumento 2, que a gente já viu que pode ser também duas causas ou causa e consequência, tá? Por quê? Porque isso aqui vai mostrar o que eu vou fazer no meu desenvolvimento. Aqui no desenvolvimento é uma parte mais complexa, assim, ela é mais profunda, né? Por quê? Porque aqui eu vou desenvolver. Eu vou dizer qual é a intenção do meu texto para o meu leitor. E aí eu vou usar várias estratégias, né? Como, por exemplo, estratégias de persuasão, apelo à autoridade, uso de questões relacionadas a dados históricos, dados de pesquisa e outras coisas, tá? Então eu acho bem interessante essa parte aqui. Mas aqui o que tem que ficar claro? A intenção persuasiva, que é a intenção de convencer alguém. Ou seja, convencer que o posicionamento que eu tomei é o correto. Aqui eu vou colocar leitor, mas vocês leiam aqui corretor, né? Então eu tenho que convencer o corretor que eu tenho uma estratégia, que eu tenho um projeto de texto, tá? E aqui, galera, vou botar a canetinha vermelha para nós. A conclusão do Enem ela vai ser diferente, tá? A conclusão do Enem ela vai ser, na verdade, uma intervenção social. E o que é uma intervenção? Que eu vou propor uma resolução para o problema, melhor, uma tentativa de resolução, tá? Uma tentativa de resolver esse problema. Uma tentativa de resolver. Essas são as três partes que vocês têm que ter na redação de vocês, tá? Então elas são bem comentadas aí no âmbito geral, a galera já sabe, é mais ou menos isso que tem que ter em cada parte, tá? Competência 3, a mais difícil de todas, onde na grande maioria das vezes os alunos vão perder nota, é a competência 3. Então olha só, o que a competência 3 tem o papel de fazer? Tá? O que ela vai avaliar de vocês? É isso aqui, ó. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar. Então são 4 coisas, tá? Primeiro tu vai selecionar os melhores argumentos para a montagem do teu texto. Logo depois o que tu vai fazer? Tu vai relacionar essa montagem que tu fez, essa escolha. Depois tu vai organizar hierarquicamente, ou seja, uma parte ela tem que estar dependente da outra, assim como tu colocou no teu texto. Eu não posso mudar o texto, mudar as partes e o teu texto continuar fazendo sentido. E interpretar, né, gente, esses argumentos, esses fatos, essas opiniões que tu usou, tá? E aí eles continuam dizendo exatamente isso que eu acabei de falar, ó. Informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então aqui o que eles abordam muito, né, quando eles falam da competência 3? Projeto de texto. Projeto de texto, ou seja, um projetinho que tu vai colocar aqui, ó,
O que tu vai fazer na tua introdução tem que aparecer no teu desenvolvimento. E o problema que tu levantar no teu desenvolvimento, tu vai ter que resolver na tua conclusão, ou melhor, na tua intervenção, tá? É basicamente isso aqui, mas só esse basicamente são 8 coisas, né? São 4 aqui que tu vai ter que fazer, que é selecionar, relacionar, organizar, interpretar e várias outras coisas, informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista, ou seja, na defesa do teu ponto de vista. Aqui é importante o teu texto, tá? O que o INEP vai dizer que é selecionar, tá? Isso aqui tá naquele material que eles disponibilizaram para todo mundo no ano passado, lembra? E ano passado mudou pouca coisa, se mudou alguma coisa, tá? Então, olha só. Essa habilidade diz respeito ao processo de escolher a partir do repertório disponibilizado pelos textos motivadores. Ó, então a banca tá dizendo, ó, a partir dos repertórios disponibilizados pelos textos motivadores e ou do próprio repertório construído ao longo de sua vida escolar. Informações, fatos, opiniões e argumentos relacionados ao tema proposto e ao seu ponto de vista. A finalidade dessa etapa, como aponta Serafini, é de deixar à mão todo o material que poderá ser trabalhado no texto. Ou seja, gente, é o teu projeto. Eu li o texto motivador, eu li a proposta, eu entendi. O que eu vou fazer? Eu vou selecionar alguns argumentos. Eu vou selecionar alguns argumentos que eu acho interessante para a discussão do meu texto. Ah, lembrei de um livro, por exemplo. Pode ser, professor? Pode ser. Lembrei de uma série, por exemplo. Pode ser, professor? Pode ser. Lembrei de um filósofo, de um sociólogo. Pode ser, professor? Pode ser tudo isso aqui, cara. Tudo pode se transformar em repertório. E aqui o teu primeiro papel é fazer o quê? Selecionar, galera. Então, tu vai selecionar o que é mais importante para a construção do teu texto, tá? O que é organizar e relacionar? Organizar é o que eu falei exatamente. Hierarquia argumentativa. Argumentativa. E aqui, cara, no organizar, a gente vai muito para uma questão de justificativa. Justificativa. Vai muito para uma questão de explicação. Explicação. Vai muito para uma questão de consequência. Então, por que eu estou dizendo isso? Por quê? Porque a gente vai a gente selecionou. Aí a gente vai organizar os nossos argumentos. Na organização dos nossos argumentos, o que a gente vai fazer? Hierarquizar. Eu vou fazer uma afirmação e logo depois o que eu vou fazer? Eu vou trazer uma justificativa. Eu vou justificar essa afirmação que eu fiz. Então, tá vendo? Ou eu vou explicar essa afirmação que eu fiz. Ou eu vou trazer uma consequência dessa afirmação que eu fiz. Tá? Então, organizar é isso. É pensar nessas estratégias que tu vai utilizar para argumentar no teu texto, tá? O que é relacionar? É importante, portanto, que o participante saiba estrategicamente encadear as ideias de forma progressiva, deixando claro o caminho que percorreu e pelo qual o leitor também deve seguir. Para isso é necessário desenvolver seus argumentos previamente selecionados, de forma que efetivamente contribuam para a sua argumentação. Ou seja, a gente não pode deixar para o leitor, a gente não pode deixar para o leitor a tarefa de, entre aspas, ele fazer ele relacionar as ideias, de relacionar. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que deixar tudo claro para o meu leitor. Qual o caminho que eu estou percorrendo, o que isso tem a ver com isso, o que aquilo tem a ver com aquilo outro, o que parará, entenderam, galera? É isso. É relacionar de forma clara. Por que eu coloquei esse argumento logo depois dessa afirmação? Porque eu estou tentando explicar, justificar, trazer um exemplo. Qual que é a moral disso tá ali? Tem que ficar claro para o meu leitor. Por exemplo, eu vou dizer lá no meu texto que a falta de debate, por exemplo, a falta de debate é um dos problemas, tá? É a causa do problema, a falta de debate. Então eu tenho que trazer argumentos, justificativas e complementações que falem sobre o debate, galera, e não sobre outra coisa. O meu leitor ele não pode ver uma informação implícita, por exemplo, tá legal? E
O outro é interpretar, ou seja, interpretar tudo isso que tu selecionou, que tu relacionou e que tu organizou. Ou seja, contextualizando eles em relação ao tema e principalmente ao teu ponto de vista. Ou seja, a tua discussão no texto, tá? Indo além da simples reprodução de informação ou informações dos textos motivadores ou de seu próprio repertório. Essa tarefa garante que as ideias selecionadas sejam pertinentes para a defesa de seu ponto de vista. Argumentos mal interpretados podem confundir o leitor quanto ao seu ponto de vista. Ou seja, galera, o que eles estão dizendo? Vou trazer lá um livro, tá? Vou trazer um livro lá. Vou citar o Memórias Póstumas do Machado de Assis, tá? Memórias Póstumas. Qual é a parte que eu quero trazer do Memórias Póstumas? Qual é a parte do livro que é interessante eu trazer para minha discussão e que tem a ver com o texto, que tem a ver com o tema? É isso que é interpretar. Eu não posso trazer o Memórias Póstumas, do Machado de Assis, por exemplo, do nada. E eu não interpretei o que realmente esse livro, ou aquela parte que eu usei desse livro, ele está querendo dizer. Tá, gente? Então é isso. É interpretar o que tu traz. Eu estou usando a parte correta dessa obra? Eu estou usando a parte que é interessante para a discussão? Isso aqui, galera, é o quadro, como eles fazem a correção da competência 3, que também está lá nesse material que o INEP disponibilizou. Então, olha só. Tangente ao tema e sem direção. Ou seja, aquele texto que não tem direção nenhuma. Nível 0. Nível 1. Tangente ao tema com direção. Abordagem completa do tema e sem direção. Essas duas situações aqui ficam na 1. 2. Projeto de texto com muitas falhas. Ou seja, tem muita falha no teu projeto de texto. Tem uma contradição que está muito grave. Ou a gente vai desenvolver apenas uma informação, um argumento que a gente trouxe, tá? A partir daqui é interessante. Quanto que é a nota no nível 3? A nota no nível 3 é 120. 120 pontos. Projeto de texto com algumas falhas. Ou seja, tem um projeto, tem um texto ali, mas tem algumas falhas. Ou seja, a gente desenvolve algumas informações, alguns fatos e algumas opiniões, mas não todos, tá? Nota 160, competência nível 4, desculpa. Projeto de texto com poucas falhas, desenvolvimento da maior parte das informações. Ou seja, tem um projeto de texto, o aluno desenvolve a maior parte das informações, dos fatos e das opiniões, só que, na verdade, tem poucas falhas. Ele trouxe um repertório que não interpretou direito, que não está, na verdade, ajudando a questão da discussão que ele está fazendo no texto e assim sucessivamente. E o 5 é projeto de texto estratégico, ou seja, desenvolvimento das informações, fatos e opiniões em todo o texto, gente. Em todo o texto, tá? Aqui se admitem deslizes pontuais, sejam de projeto e ou de desenvolvimento. Então, quer dizer o que, galera? Aqui, ó. Para vocês tirarem uma nota boa, o que é uma nota boa aqui na competência 3, tá? Na competência 3, uma nota boa é o nível 4, que é a nota 160, tá? Ou o nível 5, que é a nota 200, tá? E olha, cara, muitos alunos aí escrevem muito bem e não conseguem tirar o 200. Porque o que é? É o repertório que tu traz, se tem a ver com o tema que tu tá discutindo ali. É a forma como tu aborda esse repertório, é um argumento que tu trouxe, é o que tu colocou lá na introdução, se realmente tu desenvolveu no desenvolvimento. Então, quer dizer, é uma série de fatores aqui. Mas o importante, cara, é isso que nós falamos anteriormente, tá? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é selecionar o que é importante para minha discussão. E aí depois eu vou para os outros, né? Que é organizar. Vou botar aqui do lado, que tá bem embaixo da minha foto aqui. Deixa eu apagar aqui. Vou botar aqui embaixo disso aqui. Organizar. E muito importante isso aqui, ó. Relacionar, gente. Relacionar a minha discussão. Relacionar a discussão que eu estou fazendo.
Como é que eu estou relacionando esse repertório? E por último, e não menos importante, interpretar. Interpretar, ou seja, tá correto aquilo que eu estou usando em relação à minha discussão? Eu interpretei de forma correta esse dado que o texto motivador tá me dando, sabe? Então é isso, galera. Tá legal? A competência 3, ela vai se resumir nesses aspectos, tá? Que é desenvolvimento da maior parte das informações, fatos e opiniões, ou seja, quando a gente desenvolve a maior parte, né? Tem algumas falhas, poucas, mas tem. Ou quando a gente está no nível 5, que daí é um texto que desenvolve quase todas as informações, fatos e opiniões, e tem um projeto de texto claro, né, galera? Claríssimo ali, tá? Essa é a famosa competência 3 do Enem, tá? O que é projeto de texto para o Enem? É um planejamento que tu vai fazer antes de começar a escrever. É isso, galera. Projeto de texto é aquilo, né? A gente vai ter lá a nossa introdução e nós vamos ter uma tese, né? A nossa introdução, que a gente vai ter uma tese, e a gente vai ter o nosso argumento 1, que pode ser causa. A gente vai ter também o nosso argumento 2, que pode ser outra causa ou uma consequência, tá? É isso, a gente vai ter tese e o tema, argumento 1 e 2. O que vai ter no desenvolvimento? Aqui no desenvolvimento, a gente vai ter um tópico frasal, e geralmente no Enem a gente vai ter isso aqui, ó, tópico mais repertório, mais exemplo de como ou onde acontece, né? Como ou onde acontece isso. E a gente vai ter mais uma conclusão do parágrafo, tá? E geralmente aqui no Enem, ele vai vir como uma consequência, tá? A gente vai trazer uma consequência para esse problema. Uma consequência. É isso aqui mais ou menos um projeto de texto, tá? Tô falando de forma muito rápida, mas é mais ou menos isso. Então aqui no desenvolvimento a gente vai ter o 1 e o 2, tá? O que a gente vai fazer no 1? Ampliar o nosso argumento 1, tá? A gente vai ampliar ele, porque a gente trouxe a causa 1, então aqui a gente vai aprofundar. E no desenvolvimento 2, o que a gente vai fazer? Aprofundar o argumento 2 ou a causa 2. É isso. E aí, como eu levantei uma causa para esse problema, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que resolver esse problema, essa causa. Se ele é causado, por exemplo, pelo, sei lá, falta de diálogo sobre isso, ou falta de conhecimento, tá? E eu levantei, então, lá no meu texto, ó, número 1, falta de conhecimento sobre o tema. Falta de conhecimento sobre o tema. Conhecimento sobre o tema. Tá? Levantei isso aqui lá no meu texto. O 2 eu coloquei que é falta de tratamento. Falta de tratamento gratuito. Tratamento de saúde. Tratamento de saúde. Então eu levantei duas causas ou não levantei? Levantei duas causas. Falta de conhecimento e falta de tratamento. Beleza, show de bola. O que eu vou ter que fazer aqui na minha intervenção? Eu vou ter que levantar propostas para resolver a falta de conhecimento. E eu vou ter que levantar também mais uma para resolver a falta de tratamento. Ou seja, como é que eu resolvo isso? Tratamento. Quem é que resolve isso? O Ministério da Saúde, a escola, como eu botei ali, falta de conhecimento sobre o tema. Isso aqui é um básico de um projeto de texto, mas é isso que a competência 3 quer. Que vocês planejem o texto antes de começar a propriamente escrever ele, tá? Aqui, gente, agora a gente vai fazer uma análise, então, de uma redação. Aqui, ó, tem essa cartilha que eu elaborei, que é Por que não 1000? E essa cartilha aqui, cara, tem vários textos de várias notas, tá? Eu vou baixar um pouquinho aqui, ó. Basta vocês apontar aqui, ó, o celular de vocês para esse QR Code aqui que tá aparecendo na tela. Basta apontar. A grande maioria dos aparelhos já tem esse aplicativo. Então, basta apontar aqui para esse QR Code que ele vai levar vocês para esse livro aqui. E aí vocês podem ler todas as redações e tal, fazer o download dessas redações. Tá legal, meus queridões? Então, é apontar para cá, ó, para esse QR Code, tá?
Então agora a gente vai fazer análise de uma redação que está nesse livro, né? Que está nessa obra lá na página 9. E, como eu disse para vocês, ó, foi um texto que foi bem até tirou 920, tá? E ele perdeu ponto onde? Na competência 3, tá? E na competência 1. Como o nosso foco de análise é aqui hoje, ó, nós vamos ficar na competência 3, tá legal? Vamos fazer a leitura, então? O problema que envolve as doenças mentais vai muito além do transtorno em si. Envolve o preconceito, a ignorância e o desconhecimento. O estigma associado a essas doenças aqui seria: assombra milhões de brasileiros e é causado principalmente pela falta de informação e de debate. Aqui teria um D também. E de debate acerca do assunto. Então ela levantou os dois delas ou não levantou? Levantou. Vamos botar de cor diferente? Vamos lá. Primeiro em amarelo, ó, falta de informação. Tá aqui, ó. Falta de informação sobre o assunto. E o segundo, vamos botar de uma outra cor, um azulzinho aqui, ó. Opa, ficou amarelo ainda. Deixa eu botar o azulzinho aqui, ó. Aqui, ó. Falta de debate, tá? Tá aqui os dois argumentos que ela levantou. Então, ela tem um projeto legal, a introdução ficou legal. Ela fez a introdução que a gente chama de introdução tese, que não contextualiza nada, tu já começa metendo bronca ali. E aí ela levanta dois, falta de informação. O que se pressupõe que ela vai escrever aqui no D1? Falta de informação. Vamos ver se ela faz isso? Vamos lá. Transtornos como ansiedade e depressão, por serem relativamente novos, são chamados de doença do século XXI. E por isso, muitas pessoas tendem a considerá-los frescura ou coisa de louco. Olha só, lá dos textos motivadores. Lembra que tinha isso lá nos textos motivadores? Então, exatamente é o que ela faz. Assim, criou-se o estigma de que quem sofre com tais doenças é insano ou doente. Deixa eu só apagar aqui esse risco que eu fiz aqui, ó. É insano ou doente, o que faz com que quem sofre tenha medo e vergonha de pedir ajuda, reduzindo a rede de apoio e gerando um ciclo vicioso. Além do mais, o preconceito está diretamente ligado à falta de informação. Ó, ela traz de novo aqui o que ela levantou. Visto que esses transtornos são poucos discutidos. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o país mais depressivo da América Latina, atingindo cerca de 5,6% da população, enquanto a média mundial é de 4,4%. Não é ilógico relacionar o agravamento de um quadro depressivo, por exemplo, com o preconceito e com a desinformação. Olha só. E aqui, cara, tá muito bom o parágrafo dela, tá realmente legal. Só que qual é o problema? Ela se propõe a discutir a falta de informação. A falta de informação. Informação. E aqui, cara, no primeiro momento do parágrafo dela, que é até aqui, ó, mais ou menos, ó. Ela fala muito pouco sobre isso. Ela vai falar que acontece, na verdade, um estigma, né? Um preconceito, ou seja, as pessoas, elas têm vergonha de pedir ajuda porque elas são rechaçadas socialmente e tal, e até aí tá legal, tá bacana, tá show. Só que ela não falou sobre a falta de informação, porque ela diz que a causa é a falta de informação. E aí lá no final ela tenta buscar de novo, porque ela vai dizer, além do mais, ó, uma outra informação, o preconceito, que é o que ela tá falando até agora, está diretamente ligado à falta de informação. Então, na verdade, ela tá dizendo o que gera esse preconceito, né? E ela vai trazer um dado, ela vai dizer, não é ilógico relacionar o agravamento de um quadro depressivo com preconceito e com a desinformação. Ou seja, qual é o grande problema dela? A falta de aprofundar essa causa aqui. Aprofundar a falta de informação. Ela fala muito mais sobre o preconceito do que realmente a falta de informação. E tem algum problema aí? Não, cara, ela podia ter falado sobre o preconceito, porque, na verdade, a falta de informação, ela gera o preconceito. Ou seja, o preconceito ele é uma consequência da falta de informação. Ela poderia ter trabalhado com consequência, causa e consequência, aqui no parágrafo, poderia. Ela poderia ter dito, olha, há muita falta de informação e por isso as pessoas, na verdade, elas são consideradas loucas e também que isso não é uma doença, isso é frescura. Além disso, quando não se discute essas questões, acredita-se muito no senso comum, o que leva as pessoas a terem preconceito, entenderam? E aí vai seguindo o parágrafo dela. Então, o problema do projeto de texto aqui é a falta de aprofundar essa causa que ela colocou, que seria a falta de informação.
O argumento 2 dela, ela coloca debate acerca do assunto. Vamos ver aqui como é que ela coloca. Ademais, as redes sociais têm total influência sobre a saúde mental das pessoas. As redes sociais, o debate, ela se propõe, vamos ver o que ela coloca. Zygmunt Bauman afirma que as redes sociais são o mal do século. E, de fato, no Instagram e no Facebook, a vida dos outros é perfeita. Famílias felizes, carreiras satisfatórias, corpos sarados e saúde mental intacta. Ninguém revela as tristezas, as decepções e as falhas. Ao invés de utilizar a internet como meio de propagação de informação, a sociedade a transforma em uma competição, contribuindo com a ideia de que quem tem alguma doença é louco, enquanto na realidade é mais comum do que se imagina. Aqui também, né, gente? Ela não debate sobre... Ela não fala sobre a falta de debate. Quer dizer, ela coloca... Dá para perceber que ela tá falando que nas redes sociais... Nas redes... Deveria haver mais debates. Mais debates. Eu senti isso na leitura. E vocês também devem ter ouvido isso. Porque ela está dizendo que a rede, a vida dos outros é perfeita e parari, parará. Eu entendi. Só que ela deixou para mim, que sou o leitor, no caso, fazer essa relação. Que é uma das palavrinhas que tá lá, lembra? Selecionar, organizar, relacionar, interpretar. Eu tive que fazer essa relação. Ela não escreveu isso aqui no texto. E aí, por isso que se configura nota 160 na competência 3. Vamos ver a intervenção dela? Portanto, é papel do Ministério da Saúde, juntamente com a Organização Mundial da Saúde, divulgar estudos sobre transtornos psicológicos por meio de plataformas midiáticas, a fim de espalhar conhecimento sobre as enfermidades e quebrar o estigma criado, tornando assim uma sociedade mais saudável e proporcionando maior rede de apoio a quem sofre com transtornos. Além disso, cabe também ao Ministério da Saúde oferecer tratamentos acessíveis aos enfermos, para, assim, impedir o agravamento dos casos e alcançar uma melhora na saúde da população brasileira. Legal, cara, ficou legal. Ela tentou resolver os dois, né? Ela fala que espalhar conhecimento, lembra lá que no argumento 1 seria a falta de conhecimento. Tá completinha essa intervenção, embora não é o nosso foco de análise. E ela coloca também aqui que o Ministério da Saúde deve oferecer tratamentos acessíveis para impedir o agravamento dos casos. Cara, por que eu li a intervenção? Você deve estar se perguntando. Porque se a intervenção não resolve o problema, ou seja, se a intervenção ela não é concreta, ou ela não é ainda execuível, ou seja, que é possível ser executada, vocês vão perder ponto na competência 3, tá? Ou seja, se é uma intervenção muito abstrata, ou se realmente não resolve o problema de fato, vocês perdem ponto na competência 3. Tá legal, meus queridões? Show de bola aí? Então, cara, mãos à obra. Lembrem-se muito do projeto de texto de vocês. Projeto de texto. Se vocês se propuseram a discutir a falta de debate, como o texto que a gente acabou de ler fez, falem sobre a falta de debate, galera. Não falem sobre rede social. Ou usem a rede social como justificativa, como explicativa, como consequência disso tudo. Mas lembrem-se das palavras selecionar, organizar, relacionar, interpretar. Isso é muito importante, cara. Vocês fazer tudo isso, tá legal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiz aí com todo carinho para vocês. Ele ficou um pouco longo, como eu disse, mas não tem como a gente abordar de forma mais clara se ele não é longo, né, gente? Se a gente não analisa todos os fatos referentes a essas questões aí relacionadas à competência 3, que é uma das competências mais difíceis da redação. Tá legal, meus queridões? Até a próxima. Tamo junto. Grande abraço.